Nosso encontro tem o objetivo de trabalhar um pouco essa operação logística na sequência dessa relação entre as operações e o armazenamento de materiais. Faz-se relativamente importante nós traçarmos, então, neste encontro, aquilo que nós pensamos que seja as melhores operações a respeito de codificação de materiais. Então, nós vamos trabalhar nesse encontro, nosso objetivo, que ao final desse encontro você consiga perceber a importância de uma boa codificação de materiais, entenda os tipos de codificação e o sistema de código de barras, um dos tipos de codificação de materiais mais utilizados nas operações logísticas. Então, nós vamos trabalhar a codificação de materiais. É indispensável para o gerenciamento do armazenamento uma boa codificação de materiais. Até mesmo porque nós temos e vemos os diversos benefícios que a tecnologia da informação, tem trazido ao longo dos anos para as operações logísticas. Pensando nisso, é indispensável para uma boa gestão logística uma codificação de materiais extremamente importante, uma codificação de materiais rápida, segura, que contenha informações possíveis de engrenar e estar engajadas num procedimento logístico de alta complexidade. Então, quando nós pensamos na importância disso para a gestão, a primeira coisa que nós podemos pensar na evolução até de consumo, na evolução dos materiais, quantos tipos de materiais diferentes nós temos hoje, o leque diverso em que as organizações trabalham, a personalização que faz com que cada vez surjam novos materiais, novas matérias-primas, tudo isso, pensando num consumidor ali, vivendo esse momento pós-pandemia, pós-Covid, um momento onde várias características de consumo aí têm sido aprimoradas. Com toda essa perspectiva, com todo esse plano de fundo, não adianta criar um sistema de classificação de materiais que não pudesse ser compartilhado. Não adianta ter uma classificação de materiais que só a minha organização usa. Mas é preciso, então, de uma classificação, primeiro, de materiais que possam ser compartilhados, que possam ser dimensionados, que possam ser bem gerenciados. Então, porque é importante, então, trazer e pensar nessa classificação de materiais, nessa organização dos materiais? É porque a necessidade do mercado, a velocidade e o impacto dos materiais, o leque diverso de produtos e insumos, necessita de uma identificação eficaz dos materiais. E pensando nessa identificação, a primeira coisa que deve se estabelecer para a organização é a classificação desses materiais. Primeiro, eu devo, então, ter a possibilidade de classificar os meus materiais, de poder dimensionar os meus materiais, de determinar e de poder trazer o nome básico, as características do meu produto, o material, o nome modificador. Então, quando nós pensamos lá e trazemos à memória outro encontro onde nós pensamos na gestão de compras e pensando na gestão da demanda, na organização dos produtos, é preciso ter informações básicas de classificação, um bom cadastramento do meu produto, o nome básico, o nome identificador, as características do meu produto, algo que fará com que eu tenha um catálogo bastante eficiente. E a partir desse catálogo, a partir dessa lista eficaz de itens e produtos, as minhas referências comerciais claras ali estabelecidas no produto, eu vou ter um procedimento padrão, eu vou ter um processamento. Então, nesta atividade de classificação,
a organização, a empresa, dentro dessa operação logística, precisa ter um padrão, precisa ter um procedimento de classificação. Não pode a empresa viver à mercê, né, de uma organização sem destino, sem processo, sem procedimento. Então, é preciso que se crie uma cultura de procedimento classificatório. A empresa precisa investir nesse passo, nesse primeiro ponto, ou nessa primeira grande base para o cadastramento dos materiais, é classificá-los. Se eu não entender quem eles são, para que eles servem, o que eles fazem, eu terei dificuldade no processamento desses dados, consequentemente nas informações dos dados e também ali na minha codificação. Então, classificar os meus materiais, né? Poder trazer ali, distinguir suas características físicas, de aplicação, de embalagem, de procedimento, é procedimento obrigatório e preparatório, inclusive, para uma boa codificação. É preciso, então, ter, num primeiro momento, uma boa classificação desses materiais, para, então, poder trabalhar os códigos. De acordo com o mestre Nogueira, na sua obra Logística Empresarial, codificar materiais é trazer todas as informações necessárias, representá-las através de letras, números, com base na classificação dos materiais anteriormente realizada. Então, codificar os números tem então o objetivo de representar todas as informações necessárias com vistas à movimentação, estocagem, um bom armazenamento e a comercialização. Quando nós pensamos, então, na codificação, nós partimos do princípio da tradução efetiva de todas essas informações. Inclusive, com implicações que vão do faturamento ao consumidor final. Então, codificar os materiais, essa representação, através de letras, números, né, capazes de traduzir todas essas realidades dentro da logística empresarial, dentro dessa operação, como diz, inclusive, Nogueira na sua obra. Então, vamos pensar aqui em alguns tipos de codificação. Né? Como nós temos dito, atribuir um código é atribuir uma identidade. É atribuir uma identidade a um material, a um item. E conforme a necessidade desse item, conforme naquele primeiro passo de classificação, a sua complexidade, a segunda etapa, então, consistirá em atribuir-lhe um código que vai representar um código de representação com todas as informações necessárias, que vai, inclusive, comunicar localmente, externamente, tudo que é necessário saber sobre esse item, sobre esse material, que pode ser uma matéria-prima, que pode ser um produto acabado. Veremos, então, alguns tipos ou sistemas para atribuir, então, código a esse material, a esse item. E o primeiro dos sistemas é o chamado sistema decimal. O sistema decimal também conhecido, né, como um sistema de codificação numérico. E qual é a base, né? No que consiste, então, esse sistema decimal? Consiste em atribuir códigos através dos algarismos arábicos,
numéricos, sequenciais. Inclusive, segue um padrão adotado pela FSC, Federal Supply Classification System, e esse padrão, também traduzido aí por padrão americano, tem uma amplitude em dividir esse código alfanumérico, esse sistema decimal, em alguns grupos. E nós podemos aqui citar que esse código, sistema, vai atribuir grupo, subgrupo, classe, código de identificação, dígito de controle. Então, pensando num sistema decimal tradicional, nós vamos poder classificar, né, atribuir, então, esse código ao meu material, ao meu item, através de grupo, subgrupo, classe, código de identificação e dígito de controle. Lembrando que a complexidade do meu material é que determinará, não é, a utilização numérica necessária. Quanto mais complexo for, mais divisões talvez sejam necessárias. Então, a codificação por sistema decimal vai utilizar números num sistema de organização dividida em grupo, subgrupo, classe, código de identificação e dígito de controle. O próximo sistema utilizado dentro dessa operação logística é o sistema alfanumérico ou alfabético. E você já deve, na sua mente aí, até trazer um exemplo prático desse sistema de codificação, que é a placa dos veículos, né? Os veículos automotores aí utilizam o sistema alfanumérico. E o sistema alfanumérico consiste na utilização de letras e números combinados para traduzir uma realidade. Diferentemente do sistema alfanumérico, diferente do sistema decimal, o sistema alfanumérico, alfabético, ele não tem uma regra estabelecida, pré-determinada, como aquela do sistema decimal da FSC. Grupo, subgrupo, classe, número identificador, dígito de autocontrole. As regras são realizadas da maneira que mais se adequarem à necessidade de quem está codificando, né? É claro, numa divisão, até como exemplo, está aqui na tela para você, né? Grupo, classe, código identificador. Aqui uma tradução alfanumérica pensando numa operação logística, não é? Então, essa atribuição, que a letra A é grupo, letra C é classe, é uma atribuição livre. E esse método de combinação é um método também livre. Ou seja, não tem uma regra pré-estabelecida, não tem uma regra que vai apontar qual é a letra e a sua representação. Muito utilizado aí também nos itens e matérias-primas dos veículos automotores como um todo, peças, motor, chassi, tem representação alfanumérica, dentre outros exemplos aí desse sistema de codificação utilizado para a gestão dos materiais. Vamos ver então agora o terceiro sistema, o terceiro tipo de codificação de materiais, que é então o nosso código de barras. E pensando no código de barras, pensando nas informações que nós temos, na velocidade de informações, na capacidade de informações que nós precisamos gerenciar quando pensamos na gestão do produto, o código de barras é o sistema mais utilizado para operação logística. O código de barras ele vai de encontro a uma necessidade cada vez maior das operações. Velocidade, eficiência,
uma movimentação rápida, adequada e uma redução de custos. Então, o código de barras, ele trará as condições necessárias para essa realização. O que é o código de barras, né? O código de barras é uma combinação de caracteres binários. Então, é uma leitura binária entre espaços em branco, espaços pretos, entre barrinhas pretas e brancas. E essas barrinhas pretas e brancas, esse código binário, facilita a leitura da computação. Então, veja, o computador consegue ter uma leitura de um sistema decimal somente de números? Consegue, mas vai ser mais demorado porque vai necessitar de um sistema, um programa de leitura, um software para que esses números sejam prontamente digitados, não lidos com a velocidade necessária do mercado. O computador consegue entender código alfanumérico? Consegue, mas, mais uma vez, a alimentação de um sistema de codificação alfanumérica terá que acontecer. Ele não vai conseguir ler com a velocidade ou com a automação necessária. Já o código binário tem leitura automática, tem uma automação que faz com que, então, a velocidade dessa informação chegue aos pontos da gestão com muito mais precisão, em tempo real. Então, por isso, o código de barras é um código, um sistema de codificação muito utilizado e o mais utilizado nas operações logísticas. Podemos pensar aqui um pouco de como são definidos os padrões dos códigos de barra. Né? Nós temos aí alguns tipos de código de barra, mas quem faz esse controle? Né? Então, o controle da codificação é um controle feito por associações. Então, não tem uma controladoria, não é? Através de um órgão ou de uma secretaria governamental. Um pouco de história. Os primeiros estudos sobre o código de barra, eles datam de 1948, né? Bernard Silver, Joseph Woodland, né? Iniciaram os estudos para a criação de código de barra. Mas, em 1973, a National Association for Food Change, né, recomendou que deveria se criar e adotar um símbolo, né, o UPC, né, Universal Product Code, um código de produto universal. Então, em 73, a Organização Nacional, né, Comercialização de Alimentos recomendou que precisava criar um código. Então, em 1974, foi escaneado o primeiro código de barras nos Estados Unidos. Então, de lá para cá, as mudanças no varejo, na indústria, foram constantes e aceleradas, né? Então, essa automação trouxe efeitos imediatos na cadeia de suprimentos e principalmente na vida dos consumidores, né? Então, essa aceleração, essa velocidade de informação, né, foi uma revolução global iniciada aí nos Estados Unidos em 1974. Em 1977, os países que compunham o mercado comum europeu resolveram estudar uma solução única que pudesse ser adotada por todos, já que era necessário uma troca de informações, produtos, importação e exportação. Então, era necessário um sistema único, uma codificação única, que pudesse, então, ser comum a todos. Então, nasceu aí, em 1977, né, no final, aí, pouco tempo depois dessa decisão do mercado comum europeu, nasceu o EAN, a European Article Numbering System, ou Sistema
articulado de numeração ou codificação europeu. Então, o Sistema Europeu de Numeração de Artigos ou de Itens, né, a EAN, nasceu e hoje, né, já mudou de nome, né? O EAN, né, Sistema Europeu de Numeração de Artigos, se chama hoje GS1, Global System, né, e está presente em mais de 140 países e conta com mais de 1,3 milhão de associados. Então, note que os estudos, o esforço para a criação de uma codificação que pudesse alcançar a todos foi um esforço de associações, é um esforço do mercado privado, né? E essa é uma diferença muito importante. Um código de barras GS1 é lido no mundo 6 bilhões de vezes por dia. Então, imagina, você está aí e hoje um código de barras GS1 será lido 6 bilhões de vezes. Então, o código de barras já faz parte da vida dos brasileiros desde 1983, com a entrada da GS1 no Brasil, não é? Primeiro, quem trouxe o nome, né, era a Associação Brasileira de Automação Comercial, depois EAN Brasil e, mais recentemente, por uma estratégia global, né, se chama GS1 Brasil. Por quê? Todas essas associações, todo esse grupo de, hoje, um pouco mais de 140 países, eles carregam um padrão de GS1, Global System, né? E cada país aí vai ter a sua característica no que diz respeito à língua. Então, GS1 Brasil é a associação brasileira, né, é o sistema de codificação brasileiro que é responsável pela codificação nacional. Falando um pouquinho dessa codificação nacional, é muito importante pensar naquilo que nós temos mais recente, né, que é o Global Trade Item Number, ou GTIN. O Global Trade Item Number é um identificador para itens comerciais que é desenvolvido e controlado pela GS1, né, antiga EAN, UCC, né, e é utilizado para recuperar a informação pré-definida dos produtos. E ele abrange tanto matérias-primas até produtos acabados. Essa codificação vai acompanhar todos os destinos do item, todos os destinos da mercadoria, do faturamento à rastreabilidade e movimentação. Então, é uma necessidade global. Como exemplo, nós temos aí em 2016 a Google Shopping, né? O Google Shopping, né? Comércio, através dos sistemas Google, tornou obrigatório o uso do GTIN para todos os produtos. Sobretudo, comércio entre os seguintes países: Austrália, Brasil, República Tcheca, França, Alemanha, Itália, Japão, os Países Baixos, a Espanha, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos. Né? E hoje, acrescentando mais um leque de países dentro desse comércio global. Né? O eBay americano, né, seguindo o exemplo do Google Shop, também tornou obrigatório o uso do Global Trade Item Number. Né? O Amazon também, desde 2017, né, tem essa obrigação e desde o início de 2017, o grupo de Sinova, Codificação Nova, que administra grande marketplace, né, como a Via Varejo, Extra, Ponto de Frio, a Casa Bahia, passou a exigir esse código específico gerado pelo GS1, né, o GTIN, esse sistema, no cadastro de novos produtos em sua plataforma. Então, no que vai consistir o GTIN? É um sistema de codificação e ele é utilizado, por quê? Ele vai
desde rastrear o produto, desde a movimentação interna, e em 2017 nós tivemos também aí, e desde 2017 nós temos implementações das secretarias nacionais da Fazenda, que você também tem a necessidade desse implemento na parte do faturamento, então na parte fiscal. Então, esse código que é traduzido por um código de barras, ele acompanha a parte fiscal, a parte de faturamento, a parte de rastreabilidade e a movimentação. E ele é obrigatório aí nos maiores marketplaces, tanto no Brasil como no exterior. Então, tenho um produto e quero, então, que esse produto entre nesses mercados, nos maiores mercados. Quero, então, ter o meu produto aí numa venda através da internet. Primeira coisa que eu preciso pensar em adquirir aí o meu código de barras com padrão GTIN. Vamos aqui ver alguns tipos de código de barras, né, gerenciados e fornecidos pela GS1. O primeiro deles é a da identificação de produtos que serão comercializados no varejo, né? É o GTIN 13, né, o de 13 dígitos. Importante até aqui mencionar que os primeiros dígitos da codificação, eles informam o país, né? Então, aqui, o Código do Brasil, 89. Então, essa informação aqui, 7, 89. 89 é o Código do Brasil, mercadoria brasileira. Então, 789 sempre indicará o país de origem, né? E esse aqui é o código de barras de identificação de produtos e comércio no varejo, né? Muito utilizado, extremamente utilizado esse tipo de codificação. Próximo tipo aqui, não é o código de barras para identificação de unidades logísticas, né? Em encontro anterior, você pode procurar aí encontros anteriores, nós falamos de embalagem, né? Nós falamos de embalagem, né? E aqui está um código utilizado nas embalagens, nas caixas, nos agrupamentos padronizados, que é o código ITF14, né? Que vai apresentar um Global Trade Number de 14 dígitos. Então, é o código identificação e movimentação de caixas na logística, né? Então, ele vai ser esse código. Ele terá, inclusive, aqui, ó, na sua identificação visual, você percebe que vai sempre ter aqui um retângulo envolvendo o código de barra. Isso indica que é um ITF, né? Um ITF 14 para caixas ou agrupamentos padronizados. Lembra aqui, ó, de verificar que país que é? Aqui, ó, 789, Brasil. E essa identificação é muito importante, porque dentro de uma caixa nós vamos ter vários produtos aqui, né? Organizados também. Então, está aqui 2 dos códigos de barras mais utilizados nesta operação logística. Vou pensar em... Trouxe mais 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo aqui é uma codificação de informações para rastreabilidade, né? Então, aqui nós vamos ter um código de produto, né, com informações mais variáveis. Por exemplo, número do lote, data de validade, data da produção. Então, é utilizado para produtos, inclusive, com necessidade de apresentação de perecibilidade. Então, por isso que perceba, a codificação é um pouco maior.
Eu sei que você já identificou aí o Brasil, né? Mas a codificação é um pouco maior e representa informações variáveis, né? Então, eu posso utilizar para falar o lote, para falar data de validade, por exemplo, ou quando foi produzido. Então, isso é importante aí, produtos que... imagina aquele produtor rural que quer entrar num grande marketplace, vai precisar investir numa codificação de barras desse tipo, GS1 128, né? O código fornecido aí pela organização aí dentro desse princípio. E aqui embaixo, né? Nós temos aquilo, né? Comumente a gente chama aqui de QR Code. E esses dois códigos aqui, eles são iguais. Eles são iguais, assim, no tipo, só que eles são diferentes no formato, né? Eles são iguais no tipo, mas diferentes em formato. Aqui nós temos um código bidimensional. E um código bidimensional, não é? Facilita a leitura e a impressão, não é? E qual que é a vantagem dessa codificação para essa aqui? Até aqui eu trouxe um pouco aumentado, mas ele ocupa muito menos espaço, né? Então é uma estrutura que traz o espaço físico muito menor. Então essa aqui é a facilidade, espaço físico menor, mesma quantidade de informações, né? Grandes informações, GS1 128, perdão, num espaço físico muito menor. Então, essa leitura aqui, inclusive, facilitada, porque é uma leitura bidimensional, via data matrix com impressão direta, né? Então, vantagem é espaço físico menor, leitura, inclusive, mais facilitada, né? Se eu tenho espaço físico menor, é muito mais fácil para fazer as leituras e consequentemente, as minhas operações relativas à codificação, gestão, movimentação e faturamento. Pudemos, então, observar, neste encontro, como a codificação de materiais é importante dentro das operações logísticas. E de como o código de barras, essa possibilidade de uma automação, uma velocidade, de uma informação de rastreabilidade, eu consigo rastrear meu produto, Global Trade IT Number, né? Então eu consigo rastrear ali dentro da movimentação dos materiais, da entrega, dentro da transportadora, do correio. É o mesmo código que está na mercadoria, é o código que me informa, possivelmente, produção, data da fabricação, de que país veio. É o mesmo código também que vai estar na nota fiscal, que vai fazer parte do faturamento. Então, note como essas informações são importantes, relevantes para um processo de gestão do armazém, da armazenagem, consequentemente, uma operação logística moderna e eficaz.